E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Você vem aqui nos comentários desse vídeo e deixa a sua pergunta para que eu possa responder na próxima edição. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima semana. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e nessa temporada está transmitindo uma série de competições pelo mundo, com destaque para o campeonato alemão. Para assistir aos jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Pedro Alonso. Considerando tudo que foi mostrado até agora e a situação dos nossos adversários, você acha que o Cruzeiro é um dos favoritos ao título da Série B ou vamos lutar apenas pelo acesso? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa Série B ela tem um time que é favorito destacado ao título e consequentemente tem aí uma obrigação de acesso. Esse time é o Grêmio. Por quê? Porque não é um clube que vive uma intensa crise financeira, como é o caso do Cruzeiro, como é o caso do Vasco, para ficar nos três gigantes que estão aí mais uma vez disputando a segunda divisão nacional. Ah, Emerson, mas você é doidão, o Grêmio nem ganhou as duas primeiras rodadas. É verdade, mas é um time que pela qualidade que tem e pelo potencial de investimento que tem também, imagino que naturalmente vai estar entre os quatro e tem que ser considerado aí o principal candidato ao título, tá? Isso não significa que o Cruzeiro, o Vasco, o próprio Bahia, que também começou muito bem a Série B, inclusive ganhando da gente, não sejam candidatos. Inclusive na Série B, como é tudo muito parelho, candidato todo mundo é. Só ali quando vira o turno que fica mais claro os times que vão brigar contra o rebaixamento, quem vai de fato brigar pelo G4. E a gente espera que nessa temporada o Cruzeiro esteja finalmente no grupo que vai brigar para subir, né? Porque nos 2 anos anteriores a gente não passou nem perto. Tá? Então assim, pra mim o favorito ao título é o Grêmio. O resto briga pra subir e o Cruzeiro tá nesse bolo. A Rússia Brasileira pergunta: qual dos jogadores contratados pela nova gestão você tinha mais expectativa e qual surpreendeu positivamente e negativamente em 2022? Rússia Brasileira, obrigado pela pergunta. Eu espero que esse nick seu não seja por motivos bélicos ou coisa do tipo, tá? Mas enfim, vou responder a pergunta porque de fato ela é muito boa. Quais os jogadores eu considero que surpreenderam positivo e negativamente? A minha maior frustração até o momento é o Pedro Castro, tá? É um jogador que eu esperava muito e até agora entregou praticamente nada, né? Um volante que em diversos outros clubes ele foi importante e jogou bem. Botafogo, Avaí, lá atrás no Tombense, eu não consigo entender por que é que ele ainda não tá funcionando bem nesse esquema aí do time do Cruzeiro, tá? E é um cara que eu ainda acho que pode dar a volta por cima e pode nos ajudar nessa temporada. O Vagninho eu acho que também é uma decepção, né? Até porque ele foi muito bem no Curitiba na Série B do ano passado. Esse ano chegou aqui, começou bem e deu uma queda de rendimento muito grande. O próprio Matheus Bidu, né, a gente esperava que ele fosse um jogador mais efetivo, mas até pelo fato do Rafael Santos estar jogando tão bem, o Bidu não achou seu espaço no time até agora. E para falar de surpresas positivas, o Edu é o nosso melhor jogador no ano, né, é o nosso artilheiro, e é um cara que, ainda que ele tenha sido artilheiro na última Série B, você fala assim, pô, ele vai chegar no Cruzeiro, vai meter os golzinhos dele, ficava alguma dúvida, porque é um camarada que ainda não tinha jogado em time grande, com a pressão e tudo mais, e o Edu até agora tem feito um excelente papel, inclusive construindo uma identificação muito legal com o nosso clube, com a camisa, com a torcida, né? Então eu acho que o Edu destacadamente é o jogador que mais, ele não tá nem surpreendendo, mas ele tá superando a minha expectativa. Surpresa de fato eu considero o Fernando Canezin, tá? Porque é um jogador que eu realmente não esperava nada, até porque a passagem dele pelo Atlético Paranaense foi bem discreta nos últimos anos, né? E eu não acompanhava ele no glorioso Ostende da Bélgica, então é um cara que eu não esperava nada e ele fez alguns jogos muito bons no Campeonato Mineiro, inclusive partidas contra o Atlético, né? Jogos em que a gente tinha um nível competitivo mais alto, ele esteve à altura. Então para mim o Canezin é a grande surpresa positiva e agora eu quero ver aí esses 8 recém-contratados, né?
tenho esperança de que alguns possam nos ajudar bastante sim, especialmente o Rafael Silva e o Luvanor. O Robert David pergunta: com o nosso rival terminando seu estádio, você acha que deveríamos ficar 1 ano sem jogar no Mineirão e dar um gelo na Minas Arena para que eles façam um contrato mais favorável para o Cruzeiro? Robert, obrigado pela pergunta. Essa não me parece uma solução inteligente para o problema por um motivo muito simples. Pelo contrato que foi elaborado lá atrás entre o governo de Minas Gerais e a Minas Arena, não existe nenhuma hipótese da Minas Arena tomar prejuízo. Se não forem realizados eventos no estádio durante um mês que permitam uma certa arrecadação, e o valor específico eu não sei te dizer, mas tem um valor delimitado em contrato que a Minas Arena precisa arrecadar por mês. Se não entrar essa grana por meio de eventos ali dentro do estádio, o governo do estado de Minas Gerais tem que ir lá e complementar esse valor, pegar essa grana e depositar na conta da Minas Arena. Entendeu? Então essa coisa, vamos dar um gelo, a Minas Arena depende do Cruzeiro. Ela depende do Cruzeiro para que ela possa faturar ainda mais, para que ela possa superar esse valor limite que foi estabelecido no contrato com o governo. Mas quem mais precisa aí nessa história é o Cruzeiro, que precisa ter o seu estádio, a sua casa. Mas é óbvio que a partir do momento que o Atlético estiver jogando no seu próprio estádio, a Minas Arena vai estar mais suscetível a negociar um contrato com o Cruzeiro, porque é o único grande clube que vai ter esse interesse em jogar no Mineirão. A América, ainda que esteja fazendo grandes campanhas, para o América conseguir lotar o Mineirão, vai demandar alguns anos, né? Torcida não cresce do dia para a noite, tá? Então eu imagino que o melhor a se fazer não é ninguém ficar dando gelo em ninguém, é as partes sentarem, acertarem um contrato que seja benéfico para todo mundo. O Cruzeiro precisa do Mineirão e a Minas Arena, que é a gestora do estádio, também vai precisar do Cruzeiro para que possa aumentar a sua arrecadação. O Pedro Campos pergunta: o que você acha de repatriar o Seba? Ele foi da base do Cruzeiro, depois foi para a Europa. Tem o Geovânio também, mas não sei se é uma boa. Pedro, obrigado pela pergunta. Antes de responder individualmente sobre cada um, só é importante destacar que são 2 atletas que estão livres no mercado, então se o Cruzeiro tiver interesse na contratação deles, não precisa esperar a próxima janela de transferências, tá? Eles poderiam ser inscritos imediatamente, né, registrados no BID e ter condição de jogo ainda nessa Série B. Não precisariam esperar o mês de julho, que é a próxima janela de transferências. O Seba está com 29 anos e o seu último clube foi o Al-Shabaab, da Arábia Saudita. A última partida que ele jogou foi em setembro do ano passado, e em 3 temporadas pelo Al-Shabaab ele jogou 59 partidas, marcou 21 gols e deu 11 assistências. Quando o Seba apareceu na base do Cruzeiro, lá em 2010, eu achei que ia se tornar um jogador bem interessante, tá? Ele chegou a fazer 10 jogos pelo profissional do Cruzeiro, praticamente todas entrando no segundo tempo, né? Não marcou nenhum gol, não teve nenhuma produção, mas aí foi pro futebol europeu, jogou no Porto, no Olympiacos, no Estoril, rodou pra caramba, teve até alguns bons momentos, mas tem aí tranquilamente uns 5 anos que eu não vejo o Seba em campo, tá? Então eu não sei te dizer como que ele tá do ponto de vista físico, se ele tem jogado bem ou não, e enxergo inclusive o Seba uma aposta que seria muito parecida com o caso do Luvanor, né? Que é um jogador que estava disputando inclusive na última temporada esse mesmo campeonato da Arábia Saudita, também marcou seus golzinhos por lá, e se fosse uma aposta dentro da realidade financeira do Cruzeiro, eu não veria com maus olhos uma aposta no Seba, porque em algum momento ele mostrou algum futebol, é um cara de velocidade, mas olhando a carreira do Seba, né, em diversos clubes que ele atuou, ele nunca fez mais do que 10 gols em uma temporada, tá? Então eu acho que é um atacante que, ainda que se fosse possível chegar para o Cruzeiro, pudesse ser uma peça útil, não é aquele jogador que viria para resolver problema, tá? E seria uma aposta, eu acho inclusive que é um atleta que está acostumado a ganhar um patamar salarial bem mais alto do que o Cruzeiro está pagando hoje, tá? Então eu não acho que seja uma contratação possível. Já o Geovânio está sem contrato desde o final da última temporada, em que ele estava jogando pela Chapecoense. Foram 41 partidas com 4 gols e 4 assistências. E em anos anteriores o meio-atacante passou sem sucesso por Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo. O Geovânio já está com 30 anos e ele apareceu muito bem no Santos ali em 2014, né? Um jogador habilidoso, ia para cima. Foi vendido para o futebol chinês numa barca que inclusive tinha Vanderlei Luxemburgo como técnico, né? Ele levou ele para um clube que estava na época na segunda divisão chinesa, foi o Jadson
Luiz Fabiano, mas ele não produziu o esperado lá no futebol chinês, tanto que na temporada seguinte ele foi emprestado aqui para o futebol brasileiro, veio para o Flamengo. Lá no Flamengo também não conseguiu acontecer, na maior parte do tempo um reserva que entrava e não resolvia jogo nenhum. Teve uma passagem também pelo Atlético Mineiro em que também produziu muito pouco. No Atlético Paranaense não fez nada, na Chapecoense também não fez nada de relevante, e eu não consigo achar nenhum motivo que me faça pensar que o Giovani faria alguma coisa aqui no Cruzeiro. Porque quando um jogador aparece muito bem e tem uma passagem ruim por um clube, né, a gente pode falar, não, ali foi uma má fase, acontece, não se adaptou. Mas quando o cara teve uma boa fase lá, tipo em 2014 e 2015, tem mais de 5 anos que o cara joga mal em diversos clubes diferentes, para mim não é um jogador que vale a pena apostar. Até porque o Giovani tá longe de ser um jogador barato e acho que também não caberia na realidade financeira do Cruzeiro. O Miqueias Gomes Pereira pergunta: por que o Tostão, que foi o maior ou um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, não aparece nem nas programações do clube nem nas redes sociais dos canais de notícia do Cruzeiro? Miqueias, obrigado pela pergunta. A resposta para esse questionamento pode parecer um pouco grosseiro, mas não é a minha intenção, tá? O Tostão não aparece aí muito ligado ao Cruzeiro porque ele não quer mesmo, tá? Ele sempre deixou bem claro que até porque atua como um colunista que fala muito de futebol, ele gosta de se manter afastado da história que ele construiu enquanto jogador do Cruzeiro, tá? Então isso é uma coisa que parte totalmente dele e é um direito dele, né? Não é porque o cara é um ídolo do Cruzeiro que ele precisa sempre estar à disposição do clube. Até porque alguns nomes, como por exemplo o Dirceu Lopes, que sempre se mostrou muito disponível para o Cruzeiro, né? Nos eventos, como aquele lá do jogo festivo do Alex que teve lá atrás, recentemente teve aquele episódio que eu achei até um pouco infeliz, né? Vamos anunciar o camisa 10 do Cruzeiro e aí era o Dirceu Lopes. Enfim, eu acho que são figuras importantíssimas. Para mim, Tostão e Dirceu Lopes sempre serão os maiores da história do Cruzeiro. Não sou capaz de escolher entre os dois, inclusive, mas acho bem compreensível que o Tostão tenha adotado um certo distanciamento do clube, até pela sua profissão, né? Ele é médico, mas ele atua atualmente como cronista esportivo, inclusive escreve muito bem, tem ótimos livros. Para quem nunca leu, eu recomendo porque ele é muito bom. O Silvio Augusto pergunta: por onde anda o craque John Lennon? Silvio, obrigado pela pergunta. O nosso glorioso John Lennon, que teve uma passagem aqui pelo Cruzeiro em 2017, inclusive é campeão da Copa do Brasil pelo nosso clube, realizou apenas 7 partidas com a camisa do Cruzeiro sem ter contribuído com gols e assistências, mas matado uma galera de raiva. Ele atualmente joga no Ipiranga do Rio Grande do Sul, onde fez 5 jogos e 1 gol na temporada 2022. Desde que deixou o Cruzeiro, passou também por CSA, Pelotas, Juventude, Operário Ferroviário, Vila Nova e Caxias. O Lennon foi uma grande aposta, né? Um cara contratado pelo Cruzeiro em 2017, depois de ter feito um bom campeonato gaúcho pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul, né? Mas que aqui realmente não vingou. E como a gente vê pela carreira dele, pelos clubes, né? Onde ele bate aqui e ali e não consegue se firmar em lugar nenhum, realmente não é um jogador que tecnicamente iria agregar grande coisa pra gente. Fica essa questão folclórica aí do lateral direito pelo nome do cantor, né? Mas eu acho que o grande mérito dele era sempre que o Lennon entrava em campo, a gente sentia falta do Ezequiel. E pra fechar, o Anderson dos Santos pergunta: qual sua maior decepção do canal? Um projeto que você estava empolgado, mas não deu muito certo. Lembro dos pré-jogos do Brasil na época da Copa do Mundo. O resultado desse projeto foi bom? O Anderson, obrigado pela pergunta. Aquele projeto da Copa de 2018 foi um grande fracasso, tá? Foi o famoso muito trabalho para pouco resultado, né? Porque um vídeo que não vai bem acaba atrapalhando o engajamento e a entrega dos outros vídeos do canal também, por causa do algoritmo do YouTube. O mesmo vale, por exemplo, com essa série de FM, que quando eu não estou fazendo, vocês ficam pedindo para fazer, aí quando eu faço, ninguém assiste a porra do negócio. Mas desde que eu comecei com o canal, sempre foi na base de tentativa e erro, sabe? Às vezes você tenta um formato, não funciona. Tem alguns, como por exemplo os vídeos de olheiro, que eu até gosto de fazer, mas atualmente está sendo muito complicado por causa da política do YouTube com relação a direitos autorais, né? Então você botar lance de jogo, a chance desse vídeo ser derrubado é muito grande, e justamente por isso eu estou evitando fazer esse tipo de conteúdo no momento. Mas eu não sou de ter assim grandes frustrações, cara. A gente fica meio puto assim quando tem um grande trabalho para fazer um vídeo e não tem o devido reconhecimento, né, através das visualizações e tudo mais. Mas como eu evito criar expectativa, a frustração também é menor. E se
vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, de série, de formato, também fiquem à vontade, deixem aí nos comentários, que a gente está sempre tentando trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente para o canal, mas eu sei que no final das contas os vídeos que mais agradam para a grande maioria são realmente os vídeos de notícia, falando sobre o clube, falando sobre o dia a dia, que quando eu comecei a fazer lá em 2017 era algo relativamente novo aqui no YouTube, né? Eu não me lembro de nenhum outro canal que já fazia, mas hoje em dia nós temos aí uns 200 fazendo, cada um tem seu mérito, não acho ruim, muito pelo contrário, até porque cada um tem a sua forma de passar a informação, né? Só é importante que isso seja feito com responsabilidade e dando o devido crédito a quem de fato apurou a notícia, trouxe a informação, que eu acho que isso é uma coisa que muita gente acaba ficando devendo aqui no YouTube e no jornalismo de forma geral, né? Falta um pouquinho de responsabilidade aí, sem contar as fake news que brotam para tudo quanto é lado, e eu acho que isso acaba atrapalhando demais, né? Criando expectativa falsa e levando o torcedor do Cruzeiro a achar que a gente vive em uma realidade que não existe mais. Mas eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!